Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, boa noite, a paz de Jesus. Está entrando no ar o Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada FM 106.3, a rádio da família, através também do YouTube, do Spotify. Que alegria ter você conosco, você que nos acompanha aí da sua casa, você que está no trajeto do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, você que está saindo para o grupo de oração. Que alegria ter você aqui conosco. Você, dona de casa, que está em casa e passa o dia inteiro sintonizado na Rádio Alvorada e ainda aguarda para o Pode Incendiar, que tem essa missão de levar a cultura de Pentecoste aí para sua casa, para os corações incendiados pelo poder do Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, com a graça de Deus e a alegria, estamos aqui com o Carlão, o missionário Carlão. Meu irmão, a paz de Jesus, seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz, Wesley, Deus abençoe você, Deus abençoe todo mundo que está nos acompanhando e vai nos acompanhar posteriormente, né? Com certeza. É uma alegria estar com vocês de novo aqui, né? Acho que é a terceira vez. Terceira vez que eu tô aqui, é uma alegria. Eu sou Antônio Carlos, Carlão, lá do Grupo da Ação Renascer, e é uma graça muito grande partilhar desse momento, dessa cultura de Pentecostes. Ô Carlão, você estava falando aí, missionário, você roda o Brasil todo. Olha, eu já preguei em 23 estados do Brasil. Sério, Carlão? Sério. Como que é essa vida missionária, Carlão? Ó, tudo começou depois do batismo no Espírito Santo, né? 1992, 4 de agosto, foi o dia do meu batismo no Espírito Santo. Depois de 10 anos caminhando com o Senhor assim, ficou uma inquietude no meu coração de algo maior, algo mais, né? E pra mim, eu morava em São Paulo e você pensa, eu era gerente de uma empresa, deixar tudo. E eu tinha um padre que me acompanhava, né? O padre Gerson Benedito Arruda, e ele me acompanhava e ele dizia assim, olha, você nasceu pra isso, né? Largar tudo e viver dessa loucura. E eu tinha medo, porque eu falava, como é que eu vou deixar tudo pra trás, minha casa, minha família? Era um desafio. Mas eu fui rezando junto com a minha esposa, né? Discernindo, e depois de 2 anos eu deixei tudo, né? E aí Deus foi me levando para lugares onde eu nunca pensei, nunca imaginei. Agora, esses dias agora, eu vou pregar num estado agora, que faz muito tempo que eu não ia. Belém do Pará, né? Vou Belém do Pará daqui uns dias. Então, um dos estados que eu ainda não tinha ido. Belém do Pará, e agora eu tô indo, né? Jesus. Então já fui em vários lugares. Você vai lá pregar o retiro inteiro? Como que é? Retiro inteiro, isso, 2 dias. 2 dias. Sábado, domingo, pregando sozinho, das 6, 7 pregação. Já tem todo um jeito, né, de a gente pregar. Então já faz muitos anos caminhando, você já tem um entendimento de como você vai fazer. Você vai olhando as pessoas, Deus vai te dando entendimento, dando sabedoria. Então é muito interessante. Carlão, 7 pregações. 7 pregações. Meu Deus. Eu cheguei a pregar no Maranhão em 4 dias de carnaval, 12 pregações. Meu Jesus. 3 por dia, 3 vezes 4, 12 pregações, sem repetir. Sem repetir. Olha, gente bonita. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? O Carlão é um parceiro, né? E sempre que a gente pode, precisa. Carlão, porque é um missionário, tem facilidade com a palavra. Sim. E leva o carisma, a cultura de Pentecoste onde tá. E eu fico pensando assim, a vida de missionário não deve ser fácil, né, Carlão? Não. Eu sei que esses dias você tem segurado um pouco, tem cuidado de casa, exatamente. Cuidado do pai, também da esposa. Eu sei que você tem aí focado também nesse tempo, dar essa atenção familiar, né? Porque eles necessitam da sua ajuda. Existe um tempo na vida, um tempo para cada coisa, né? E hoje o tempo é ficar mais um pouco em casa, cuidando da Paulina, cuidando do meu pai que tá doente. Então assim, mas a vida de missionário é uma vida que eu aprendi muito. Quem dera que todo mundo da renovação pudesse fazer missões, sabe? É assim, uma coisa que não tem preço. Você chegar num lugar que você passou ali 5, 10 anos atrás, você pregou um retiro, e de repente você chega de novo e a pessoa fala assim, aquela pregação, aquela oração, aquele seu conselho mudou minha história. Isso não tem preço, sabe? Não é ego, você se sente assim, sabe, amado por Deus, sabe, é um privilégio você ser usado por Deus para alcançar aquelas e Deus almas. Usa quem Ele quer, né, diz a palavra de Deus, né, então assim, isso é um privilégio, não tem preço que pague, sabe, se uma pessoa que estava na droga, né, muitas e muitas vezes, né, Deus já me usou para isso, né, a pessoa está na droga e de repente ela escuta a palavra, né, porque a fé vem por ouvir a palavra, diz Romanos 10:17, né, ela escuta a palavra, ela fala, puxa, eu tenho que mudar de vida, e aí ela muda de vida, aí veio o batismo no Espírito Santo e faz ela querer buscar santidade, voltar para a casa de Deus, e aí de repente você chega ali, aquele casamento destruído, muitas e muitas vezes, né? Eu já vi casamento destruído de repente ser restaurado pelo batismo no Espírito, e depois de 10 anos você volta na cidade e a pessoa fala, olha,
quero que você fique na minha casa. Há 10 anos atrás, aquela pregação salvou o nosso casamento. Então, assim, não tem preço isso, sabe? Não tem como você descrever essa graça de Deus, sabe? Que é estar no mundo pregando o evangelho, dormindo em casa, às vezes em hotel, às vezes esquecido, que já me esqueceram no encontro. Já te esqueceram? Esqueceram, dormindo num sofazinho, um frio largado, sabe? Já me esqueceram também, sabe? Então, assim, não tem preço, sabe? Não tem como descrever isso. É cansativo. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, tá viajando de avião. Só que às vezes não é só o avião. A ida, às vezes é aeroporto, 3, 4 horas, as conexões demoradas, o cansaço da missão, né? Você volta arrebentado, principalmente quando você fala de retiro de cura. Você volta arrebentado, destruído. Aí você tem que refazer toda aquela semana e vai pro outro. Então é muito cansativo. Aí tem o teu grupo de oração, aí tem todo o teu povo, teu grupo de oração, entendeu? Aí tem sua família que você tem que dar atenção, netos, que eu tenho 3 netos. Então assim, mas é algo assim que não é para qualquer um. Eu sempre digo assim, essa vida missionária, não adianta você estar me ouvindo agora e falar assim, eu quero isso pra minha vida. Não, é o desejo de Deus. É Deus que tem que querer, Ele que tem que confirmar, sabe? E aí você vai pregar e as pessoas vão confirmando teu ministério e já se passaram 35 anos, né? 35 anos. Ano passado eu quis aposentar, sabe? Eu quis Sério? Passou isso no seu coração? Passou. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou dar um tempo, vou ficar por aqui. Aí eu fui no sacrário entregar o meu ministério. Eu falei, vou lá, Senhor, ó, já tô com 61, né? Eu acho que eu já fiz minha parte. Wesley, foi a pior besteira que eu fiz. Quando foi em fevereiro, choveu de convite pra tudo quanto é lado. Aí eu nunca mais falei, agora eu tô até a hora de Deus, o momento de Deus, a hora que for o momento de parar, eu vou parar, né? Vai ter um momento que você vai parar, né? Vai ficar mais aqui sim, e tal. Sim. Agora, por exemplo, eu tô mais em casa esses dias, né? Cuidando da Paulina, que não anda bem de saúde, meu pai também, então... Mas tá tudo certo. E às vezes as pessoas pensam que não é porque é missionário está, assim, blindado dos desafios, né? Que acontece, saúde profissional, relacionamento. Nós estamos no mundo e isso pode acontecer com qualquer um. E é também um testemunho. Às vezes a gente pensa que só porque estamos ali na igreja, nós não temos que também dar esse testemunho em casa. Hoje o seu pai precisa, a sua esposa precisa, e a tua maior missão é a casa. É essa. Eu digo assim, é um grande perigo, né? A gente sair por aí pregando evangelho, eu tomo muito cuidado com isso já, né? Graças a Deus. Eu tenho, assim, esse discernimento bem claro dentro da minha cabeça, né? Você sair por aí pregando evangelho, ganhando todo mundo e perdendo a casa, né? Então eu entendi, e Deus falou muito comigo esses dias, né? Esse ano Deus falou muito, cuida da tua varoa, cuida da tua esposa, né? E eu tô cuidando dela, entendeu? E assim, eu cuidando dela, Deus vai cuidando de mim, sabe? É um negócio muito providente, a providência de Deus é muito grande, sabe? Você vai fazendo aquilo que Deus te falou, Ele vai te orientando, você vai discernindo, vai ouvindo, Ele vai cuidando da gente. Não falta nada, sabe? Deus supre tudo, né? Cuida de todas as coisas. Amém, amém. Gente bonita, nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos voltar e o Carlão já vai trazer a palavra de Deus. E eu peço que você separe, se você puder, a palavra de Deus, preste muita atenção, porque a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ela quer realizar na tua vida aquilo que é a vontade de Deus. Então se abra. Peça que o Espírito Santo possa já preparar no teu coração para aquilo que vai acontecer. Pode incendiar, o mais carismático do Brasil. Até daqui a pouco. Fica aí. Estamos de volta, minha gente bonita, pode incendiar. E o papo tava gostoso, né, gente? Primeiro bloco, estava aqui, também nos bastidores, a gente estava aqui conversando. Carlão, você não falou das suas missões internacionais. Você já pregou fora do Brasil, já foi guia turístico. Essa vida missionária também. Loucura, hein? Loucura. Pois é, Wesley, Deus me deu durante esse tempo de missão um pessoal católico, né, que faz essas viagens internacionais, né, esses roteiros católicos. E, inclusive, ele mora em São Paulo e eu comecei a fazer isso. Foi um agregado, um achado, né? Uhum. E a gente começou. E daí, nessas idas e vindas, Jerusalém, Itália, Jordânia, vários lugares da Itália, Espanha, França, Portugal, eu comecei, e lá eu comecei a pregar também, sabe?
comecei a pregar, eu pregava, por exemplo, teve um retiro que nós fomos para Jerusalém, e eu preguei o retiro todo, assim, sabe? As pregações que tinha, as missas, eu que pregava, sabe? E na Itália também tive a oportunidade. Tive a oportunidade de um dia na Argentina pregar, duas, três no Paraguai, né? Assim, até é engraçado que na terceira vez que eu fui, eu comecei meio que não falar o espanhol, mas você mistura. Uhum. E aprendi bastante também, assim, sabe? Eu tenho facilidade, assim, também com outra língua, assim, por causa dessa mistura do povo, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante, né? Amém. Olha como é, gente bonita. E você que só vê os louros, né? Ó, tem aí também o preço pago aí nos bastidores, né? Então, com certeza, meus irmãos, eu quero pedir aqui para vocês, reze pelos missionários, reze por nós que estamos aqui, reze por aqueles que você lembrar. Uma Ave Maria faz muita diferença. Não é não, Carlão? Exatamente, né? Ai, se não fosse a intercessão de muita gente, né? Opa! Graças a Deus, quando eu saio assim, eu tenho minha mulher que fica lá intercedendo, né? Eu brinco assim, tem as vainhas da intercessão do meu grupo, que reza, né? O meu grupo de oração, né? Então, é muito importante. Senão você não dá conta, não. Não dá conta, não. Meus irmãos, quero pedir que você, além desse bate-papo gostoso, que você já prepare o teu coração para a palavra que vai ser pregada. Carlão, qual foi a palavra que o Senhor colocou no seu coração? Nós vamos falar que vai hoje... ser partilhada aqui entre nós? O que você pensou? Nós vamos trabalhar exatamente a confiança em Deus, né? Aquela palavra de Mateus 6, 25 seguintes, né? Mateus 6, 25 seguintes. Então vamos pedir que o Espírito Santo possa ocupar o nosso coração, o coração daqueles que nos ouvem. Pai amado, Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor Jesus. Nós te entregamos esses estúdios da rádio, Senhor. Nós entregamos as casas, Senhor, que estão nos acompanhando, os automóveis, Senhor Jesus, as pessoas que estão nas casas, nos automóveis, no trânsito, Senhor, no seu local de trabalho, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração, guarde de todo mal, Senhor. Nós vivemos um tempo, Senhor, com quantas coisas acontecendo, Senhor, quantas manifestações, Pai, mas nós queremos te pedir a tua manifestação. A tua manifestação, Senhor, nós sabemos, Senhor Jesus, que quando o Senhor fala, Senhor, tudo pode ser mudado. Uma palavra tua, Senhor, muda direção, sentido, Senhor Jesus, muda aquilo que precisa ser mudado. Por isso eu quero te pedir, muda o meu coração nessa noite, o coração do Carlão, Senhor Jesus, muda o coração daqueles que nos acompanham, para que este grupo de oração possa cumprir a sua missão, que é levar nessa noite a confiança em Deus. Nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra de Mateus 6, 25 seguinte: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida pelo que comereis, nem com o vosso corpo pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem no celeiro, mas vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Qual de vós, que por mais que se esforce, possa acrescentar um só covado à duração de sua vida? E por onde vos inquietais com as vossas vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe do que necessitai de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Essa é uma palavra de confiança, né? Aqui nós estamos falando do Sermão da Montanha, e Jesus está justamente com seus discípulos, e ele está dando aqui uma receita de confiança. Existe hoje uma inquietação muito grande no coração do ser humano. Existe um estudo que diz que quase que 80% hoje da população sofre desse mal, que é a ansiedade, né? E Jesus está dando aqui o remédio para a ansiedade, né? A cura para os discípulos e para nós nessa noite, né? Veja, os discípulos estavam andando com Jesus, Wesley, caminhando com aquele que
tudo tinha nas mãos, aquele que o Pai tudo lhe dera, o ouro, a prata, tudo pertencia ao Senhor. E de repente eles estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus vai dizer para eles que é necessário, o segredo de tudo é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Então veja, nós cantamos muitas vezes na missa, esse é um canto, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? A gente canta esse canto na missa. Mas falta muita confiança em nós, de acreditar que o nosso Deus é Deus da provisão, é o Deus que providencia, falta confiança em nós. Às vezes nós dizemos assim que nós temos fé, mas na verdade nós não temos essa fé de confiança. Os discípulos não tiveram essa fé, estavam em dúvida, com medo, o que comer, o que beber, né? E Jesus vai ensinar que o segredo dessa confiança, desse cuidado de Deus, está no reino de Deus. Um dia perguntaram, onde é que está o reino de Deus? Está ali, está acolá? Não, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de nós. E é buscar esse reino de Deus, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Nesses 35 anos, que eu prego a palavra de Deus, eu experimentei muito essa palavra aqui na minha vida, em todas as áreas, todas. Espiritual, material, financeira. Eu posso dizer que eu sou uma testemunha dessa palavra. Até hoje não me faltou nada. É claro que a inquietação, a preocupação às vezes tira a paz da gente, mas nós precisamos nessa noite entender que nós, Renovação Carismática Católica, nós precisamos ser homens e mulheres de confiança na palavra de Deus, sabe? Eu vejo uma geração de gente, eu falo assim nos encontros rendidos que eu prego, que eu nunca vi uma geração tão bonita como essa. Se você olhar para as meninas, os meninos de 13, 14, 15 anos, os nossos jovens, nossos filhos, é uma geração linda, mas é uma geração muito fraca. Uma geração inquieta, uma geração que não acredita, uma geração que não tem fé, uma geração que não tem confiança na palavra de Deus, né? É uma geração bonita, uma geração fraca. Por quê? Uma geração que não confia, não acredita, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Aí Deus vai falar que são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Pagãos é pessoas que não têm fé, pessoas incrédulas, né? Pagãos, nós cristãos, nós batizados, nós precisamos confiar no Senhor. A confiança é uma graça de Deus. Crer, confiar é graça de Deus. E veja, não vos preocupeis com o dia da manhã. Quanta gente sofrendo de ansiedade, preocupado com o ano que vem. Nem sabe se vai estar vivo, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, a cada dia basta o seu cuidado. Então eu tenho aprendido nesses anos de renovação carismática católica, pregando o evangelho, que o segredo está em buscar o reino de Deus. Jesus, quando ele chegou, ele pegou tudo aquele monte de mandamento da Torá, os 603 mandamentos, ele disse assim, ó, primeiro mandamento, amar a Deus, e quem ama a Deus é meu próximo. Então o primeiro mandamento é amar a Deus, e quando a gente busca a Deus de todo o coração, de toda a verdade do nosso coração, não falta nada. Não falta nada, não falta o que comer, o que beber, o que vestir. O nosso Deus, Deus da provisão. Ageu 2:8 diz que o ouro e a prata está na mão de Deus, não falta. Nós precisamos voltar a essa confiança. Nós carismáticos, nós católicos, voltar a ter essa confiança no Senhor. Acreditar que Ele pode tudo na nossa vida. Arrancar de nós esse mal que está nos consumindo, deixando muita gente doente. Inclusive servos da Renovação Carismática Católica, servos que vivem numa angústia, numa ansiedade, tomando remédio. Aí você vai perguntar, eu estou preocupado com isso, com isso. Eu sei que a preocupação ela existe. Mas e a nossa confiança no Senhor? Onde está a nossa fé? Em quem nós colocamos a nossa confiança? O salmista vai dizer, para o monte eu levanto meus olhos. De onde me virá o socorro? Salmo 120. O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que nossos pés resvalem. De dia o sol não fará mal, nem a lua durante a noite. Ele é o nosso guarda, ele é o nosso abrigo. Portanto, o Senhor é o nosso tudo. Quando nós fazemos dele o nosso Senhor de verdade, quando nós acreditamos que o Senhor é o Deus da nossa vida, não falta nada para nós. Eu lembro quando eu cheguei de São Paulo, eu vim de São Paulo, trouxe a minha carta do bispo. Então, segura só um pouquinho então, quero saber dessa história, mas no próximo bloco. Pode ser? Pode ser? Fechou. A gente volta rapidinho. Fica aí, não sai daí. Voltamos, minha gente bonita, e eu não vou aqui me prolongar. Carlão, você estava falando para você não perder o fio da meada. Você estava falando que quando chegou aqui, estava trazendo a carta do bispo de São Paulo. Faz 15 anos que eu estou em Londrina. Quando eu... veja, eu estava em São Paulo, eu quero contar como é que eu vim parar em Londrina, né? Eu estava no grupo de oração que eu parava em São Paulo e tudo maravilha. Sabe quando tua vida tá tudo certo? Eu tinha um programa, inclusive,
na TV, século XXI. A gente tinha um programa chamado Madrugada de Bênção, eu ia madrugadas da meia-noite às 3, a gente fazia esse programa lá, era um programa maravilhoso. Minha vida tudo certinho, Deus falou comigo, que era hora de eu semear em outro lugar. Sabe, aquela voz inquietou meu coração, e eu tinha ido para São Paulo, saído do Paraná para São Paulo, e eu já tinha no meu coração que eu nunca mais voltava ao Paraná. Eu amo São Paulo, eu gosto de São Paulo demais, inclusive, né? E aquela palavra inquietando meu coração, e numa noite eu tive um sonho profético. Eu sonhei que estava num avião na janela e eu passava numa cidade grande, cheia de prédio, em cima de um lago, sabe? E passado uns dias alguém me convidou aqui em Londrina, inclusive foi a Nilzinha, olha que interessante, me convida a pregar um retiro aqui na comunidade dela ali, e eu vim, e do nada eu lá no retiro chega uma morena, que eu não lembro o nome dela, olhou para mim e falou assim, ó, Deus está chamando você a morar em Londrina. Aí eu voltei mais inquieto para minha casa, fui falar com a Paulina, ela falou assim, a mãe ligou dizendo que o pai tá doente e quer que a gente fique mais perto. Aí eu falei assim, tá, mas como é que nós vamos largar tudo isso aqui, né? Largar a nossa vida. Aí eu falei para Deus assim, é o seguinte, o senhor me dá um sinal financeiro, porque eu não podia deixar minha casa chegar sem nada aqui. Acredite se você quiser, eu fui no encontro, e lá no encontro, na hora que eu terminei esse encontro, em São Paulo, chega um japonês, do nada, que eu nunca vi na minha vida, e falou assim pra mim, alguém me falou que você tá querendo ir embora. Eu falei, sim, eu tô querendo ir embora, mas eu tô preocupado, olha a inquietação minha de servo, né? Tô preocupado com o que eu vou comer, como é que eu vou fazer em Londrina, onde eu vou morar. Ele falou, teus problemas tá resolvido. Pode arrumar uma casa em Londrina, em 1 ano eu pago o seu aluguel. E eu vim embora pra Londrina. Quando eu cheguei aqui, fui lá, peguei a carta do meu bispo, peguei a carta do meu coordenador diocesano, a Maria Ivone era coordenadora, cheguei e me apresentei, mandaram eu ficar num grupo de oração e pregar a palavra de Deus. E aí eu pensei, numa cidade grande, não conhecia ninguém, o que fazer, né? E eu lembro que eu fui rezando, deixando Deus trabalhar, e Deus foi fazendo, sabe? Eu entendi que a promessa de Deus, muitas das promessas de Deus na minha vida estava aqui em Londrina. Muita coisa se cumpriu na minha vida aqui nessa cidade de Londrina, sabe? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer? E essa palavra que eu estou pregando aqui hoje foi a que norteou a minha vida. Deus falou muito claro comigo, eu estava preocupado, eu cheguei aqui com um pouco de dinheiro, eu fui comprar uma casa ali perto do Coliseu, sabe, era 300 e poucos mil, eu não tinha dinheiro, eu tinha 200 mil. Aí eu fui comprar uma casa na Zona Norte, e eu lembro quando nós compramos aquela casa na Zona Norte, onde eu moro hoje, Wesley, a casa era só um sobrado sem nada, e eu falei, eu não vou comprar isso. Mas minha mulher olhou para mim e falou, essa casa é nossa, nós vamos comprar essa casa. E nós compramos pela fé, pela confiança em Deus, e compramos. Quando eu acabei de comprar a casa, eu falei, o que nós vamos fazer agora? Não tinha 1 centavo para terminar a casa, a gente entrar dentro. Deus falou comigo, vai pregar o evangelho, vai buscar o reino de Deus, que eu vou cuidar de você. Wesley, eu fui para São Paulo pregar o evangelho. Eu não sei se alguém está me ouvindo e vai acreditar. Eu fui no retiro, eu atendi um homem muito rico, um empresário, ele se libertou. Por isso que eu falo que missão é uma coisa fantástica. Pense num homem, é meu amigo hoje, eu não vou falar o nome dele aqui porque não vem ao caso, né? Mas pense num homem que estava afundado em drogas, uma vida errada, em outras falsas religiões, e se libertou. E ele ficou tão grato quando ele soube da minha casa, que ele falou assim, eu vou te dar um dinheiro para você começar a arrumar a tua casa. Você não tem ideia quando esse homem me deu. Isso há 15 anos atrás. Foi o dinheiro suficiente para mim entrar dentro, fazer uma pintura, colocar a janela e eu entrei. Quando entrei na minha casa, Deus continuava falando essa palavra, busca o reino de Deus no primeiro lugar, tudo será acrescentado. E eu fui buscando o reino de Deus, fui fazendo a vontade de Deus, fui obedecendo a palavra, fui confiando no Senhor. Em 1 ano, até hoje eu faço as contas em casa com a Paulina, e a gente não chegou a uma conclusão aonde nós arrumamos dinheiro para terminar a nossa casa. Não existe um cálculo matemático que diga assim, olha, é X por mês. Não dá. Nós não achamos um cálculo, pois nós terminamos a casa. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Deus foi acrescentando pessoas, Deus foi acrescentando, coisas para nós terminar aquela casa. Pessoas, trabalhos, situações. E isso não quer dizer que você também não teve dias difíceis no meio de tudo isso, né? Porque eu imagino, vamos usar o termo, né? A preocupação, né? E baseado baseado nessa palavra, era uma luta constante, né, Carlão? Exatamente. Ora preocupa, ora confia, ora preocupa, ora confia. Eu sou o sacerdote da casa, né? Sim. O provedor da minha casa. Mas assim,
Eu cresci muito aqui em Londrina porque eu aprendi a confiar muito na providência de Deus. Muito, sabe? Eu nunca duvidei da confiança em Deus. Eu nunca duvidei do poder de Deus, da providência de Deus. Eu sempre quero dizer para todo mundo que está me ouvindo aqui nessa noite: busca o reino de Deus. Não se preocupe que você vai comer, beber. Não se preocupe. Busca o reino. Faça a vontade de Deus e tudo será acrescentado. Sabe? Não tenha medo. Às vezes as pessoas ficam inseguras, sabe? Elas buscam, mas não buscam, sabe? Buscam mais ou menos, sabe? Não consigo entender como que as pessoas buscam dessa forma. Eu sempre fui um homem de intensidade. Para mim não tem meio termo. Ou é ou não é, sabe? Ou é de Deus ou não é de Deus, sabe? Eu sempre fui muito disso. E de muita confiança, sabe? Aprendi muito a confiar em Deus aqui na cidade de Londrina. Eu já confiava muito mais lá e hoje muito mais do que nunca, né? Mas eu coloquei em prática essa palavra, por isso que eu queria pregar essa palavra. O reino de Deus em primeiro lugar. Você que está me ouvindo, se você até hoje não tomou uma decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, busque hoje, comece agora. Colocar Deus verdadeiramente na sua vida como único Senhor, Salvador da tua vida, sabe? E não se preocupe, não fique preocupado que você vai comer, beber. Fica tranquilo, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ageu 2:8 diz que ouro, prata está na mão dele. Tudo é dele, ele cuida dos seus filhos. Olha que a palavra de Deus diz, que Deus cuida de nós, Deus cuida, né? Não se preocupe, mais do que a erva do campo, mais do que os pardais, mais do que tudo. Né? Então a nossa parte é confiar no Senhor, acreditar e buscar o reino de Deus, buscar de verdade, sabe? Com todo, não deixar nosso... de segundo plano, não, né? Primeiro porque Deus conhece tudo, né? Sabe o nosso coração, sabe se nós estamos realmente com Ele ou é uma barganha, porque tudo que você falou não foi barganhado. Não barganhei nada com Deus. Deus foi me dando tudo, eu nunca pedi nada para Deus. Aqui está o segredo, quando você busca, Wesley, o reino é acrescentado, você não precisa ficar pedindo. E é importante você falar isso, porque hoje nós vemos uma teologia da prosperidade, né? Nós ouvimos muito sobre isso. E olha o que você está falando, você nunca pediu nada. Não pedi nada. E Deus sempre cuidou de tudo. Nunca pedi nada. Esse homem que deu dinheiro não pedi nada. Não disse nada para ninguém. É tudo no secreto, é Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. E aquele que tudo sabe da tua vida, ele cuida da gente. Para nós chegar nesse patamar, nessa confiança, a gente precisa, sabe, camelar bastante, rezar, mas acima de tudo, sabe, ou é crer, ou é não crer, ou é confiar ou não tem meio termo, sabe? E eu entendo, Carlão, que se Deus permitiu que você falasse isso aqui hoje, é porque muita gente que está nos acompanhando está precisando confiar mais, dar esse passo. Talvez estejam travados nessa desconfiança, porque hoje nós ouvimos de todos os lados que é para nós confiarmos em tudo, em coisas, em pessoas. Nós vivemos um tempo de influencers, nós somos influenciados, olha a palavra, nós somos influenciados, e muitas vezes nós não somos influenciados para aquele que foi e sempre será, o ontem, hoje e sempre. Não, nós somos influenciados por algo que é muito passageiro. E talvez seja isso uma das razões, né, que nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas buscam no lugar que não vai preencher elas por completo. Exatamente. Buscar o Senhor. Olha, em primeiro lugar, o Senhor. O Senhor, o Salvador, o dono de tudo. É Ele que nós temos que buscar. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de verdade, com a nossa verdade, né? Com o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa oração, sabe? Eu vejo assim, sabe, se eu fosse testemunhar aqui, Wesley, quantas coisas que Deus fez nesses anos. É muita providência, é muito cuidado. Às vezes eu paro e eu choro. Sabe, quando eu começo a olhar assim... Quando você vai ver que você não merecia, mas Deus... Fez, né? E nunca pedi nada. A minha oração... Aliás, a minha oração eu nem fico pedindo nada. Você pode acreditar que na minha oração... A minha oração não é oração de pedinte. Sabe, porque infelizmente tem muita gente que mais pede, né, do que agradece. A minha oração não. Eu sempre falo assim, estou aqui na tua presença, eis-me aqui, me dá sabedoria. Existe um capítulo 9, sabedoria, que é um texto que eu leio todo dia, né, que eu peço a sabedoria de Deus assim, para minha vida, me coloco nas mãos de Deus, oro pela vida dos outros, né, e eu me lanço na mão de Deus e deixo que Ele cuide de mim. E Ele vai cuidando de uma maneira carinhosa, amorosa, sabe? Vai encaixando as coisas, vai trazendo pessoas, vai colocando situações, sabe?
não falta nada, sabe? Nós precisamos voltar, sabe? Nós, Renovação Carismática Católica, a confiar no Senhor. E nós precisamos mais do que nunca, é tempo, é hora de nós buscarmos a Deus de verdade, sabe? Com todo o nosso coração. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos e o Pode Ser já está terminando, gente. Só temos mais um bloco, mas eu garanto que o próximo bloco nós vamos buscar entregar o nosso coração para Deus. É tempo de confiarmos no Senhor, é tempo de nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Quero convidar você que está nos ouvindo agora, você que está passando por tribulação, você que está inquieto, preocupado, o que comer, o que beber, como vai fazer. Ei, quero dizer a você, em nome de Jesus, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não se preocupe, coloque sua vida na mão de Deus, deixa Deus cuidar. Você que está com a sua empresa, talvez pensando neste momento, como é que eu vou fazer com a minha empresa? Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus e tudo será acrescentado. E eu quero rezar com você agora, nesse momento, quero pedir a Deus, você que perdeu a confiança, você que perdeu a sua fé, você que está aí passando por muita dificuldade, por tribulação, você que não sabe como fazer, como encontrar uma resposta, uma solução, a solução é o Senhor. Pai amado, querido, nós nos colocamos nessa noite na tua presença e nós queremos pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor derrame agora dos quatro cantos do céu o Espírito Santo de Deus, o Espírito da confiança. Senhor, que esse Espírito Santo seja derramado nas casas, famílias. Você que está dentro do seu carro ouvindo esse podcast, você que perdeu a tua esperança, você que perdeu a tua alegria, você que já não confia mais, você que está passando por dificuldade espiritual, emocional, financeira. Que o Senhor te visita neste momento, que o Senhor toque você agora, que o Senhor abençoe você que está com dificuldade na tua vida financeira, não sabe como se preparar para o seu futuro, cuidar dos seus filhos, que o Espírito Santo de Deus visite você agora, toque em você e que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, que você busque o reino de Deus em primeiro lugar e que todas as portas do céu se abram na tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero acrescentar, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e que quando o Carlão falava desse excesso de preocupação, você se apresentava e dizia, sou eu, Senhor. Sou eu. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito alcance esses corações que têm lutado contra a ansiedade, com a preocupação excessiva, que não têm dormido à noite, que têm perdido aí a sua saúde, Senhor, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o teu Espírito visite cada um deles agora nessa noite e não deixe sem resposta. Você que tem buscado soluções em lugares que não agradam a Deus, se aconselhado com pessoas que não buscam o Senhor, eu também sinto isso no meu coração. Pedir que o Espírito Santo alcance você agora e te traga clareza. Você parou aqui na sintonia da rádio sem programar e você começou a ouvir sobre confiança e você tem confiado em pessoas erradas. Então, eu peço que o Espírito Santo de Deus que está aqui agora, guiando esse programa, tocando em você, que você possa receber o esclarecimento daquilo que Deus quer para a tua vida. E Ele vai te colocar pessoas de bom coração para poder te aconselhar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo. E te agradecemos. Louvado Muito seja. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que foi pregado, falado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que nos ouvem, nos acompanham. Obrigado, Senhor, por permitir mais uma vez que o Pode Incendiar possa entrar nos lares, nos corações dos nossos irmãos. Nós agradecemos por Jesus Cristo. Amém. 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 Carlão, quando você falava, né, e como é difícil as pessoas, até nós muitas vezes, dar este passo de confiança. Se você tivesse que dar uma última dica, como confiar e acalmar essa preocupação, o que você diria para esse povo? O passo, uma estratégia. Eu lembro que você fala sempre, né, para mim, Wesley, eu nunca li a Bíblia de qualquer jeito, eu sempre me ajoelho para ler a Bíblia. É um compromisso que você tem.
será que a gente precisa ser mais constante nas santas missas, mais constante no grupo de oração? Tem gente que para de ir no grupo de oração porque muitas vezes o coordenador não deu bom dia, boa tarde, boa noite, aconteceu uma situação. Se você me perguntasse, eu ia dizer assim, Wes, para ter mais confiança, eu ia dizer assim, olha para Jesus. Olha pra Jesus. E você, o que me diria? Eu tenho duas coisas que eu aprendi um dia em Roma, que eu queria dar uma receita aqui. Quando eu cheguei em Roma, eu vi uma bandeira, que é a bandeira do Vaticano, que é aquela bandeira branca e amarela. E não sei se você percebeu, tem duas chaves, né? E eu sou muito curioso, e quando eu vi aquelas duas chaves, eu falei, o que significa as duas chaves? E eu fui estudar sobre essas duas chaves. E eu descobri que aquelas duas chaves são o símbolo da nossa fé. A primeira chave é a palavra, e a segunda chave é o sacramento. Quando você vai na missa, você vê os dois sacramentos acontecendo. A palavra, 50% da missa é palavra, primeira leitura, segunda leitura e salmo, evangelho, né? E 50% é o sacramento da ordem, sacerdócio, sacramento da Eucaristia. Então eu diria assim, para mim, Antônio Carlos, o que sustenta a minha vida hoje é sacramento e palavra. A palavra de Deus, se nós voltássemos, termos fazer leitura orante, lexo divina, rezar de joelho, de madrugada, falar com Deus. Às vezes nós estamos tão perturbados, 20 minutos de oração, tudo vai embora. Deus visita, fala com a gente. Então eu acredito assim que o segredo está na palavra, rezar com a palavra, sabe? Eu sei que nós temos muitos métodos de oração hoje, né? Mas nós não rezamos com a palavra mais. Aquela oração carismática nossa, lá atrás, aquela oração fervorosa, sabe? Aquele momento de intimidade com Deus se apagou em muitos corações. Por isso eu vejo muito servo inquieto, preocupado, sabe assim? E comigo, não que eu seja melhor que ninguém, mas o que tem me sustentado é sacramento e palavra. Palavra na boca. É a receita. É a receita. A receita que você daria hoje. Missa e a palavra. Missa, a palavra e missa. Aí a confiança vence. A perturbação tá ali, mas você tem confiança na palavra, né? Louvado seja Deus. Que bom, que bom. E aí, gente bonita, recebemos hoje uma receita aqui que deu certo com o Carlão e pode também dar certo comigo, com você, com outros. Se você quiser acrescentar outras ferramentas, com certeza isso pode fazer a diferença. Carlão, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, por estar aqui conosco, por aceitar o desafio. Obrigado por não titubear. E é essa a vida do missionário, né? Às vezes, é laçado, né? E mais uma vez, que alegria aqui no Pode Sediar. Leve o meu abraço a todo o Grupo Renascer, ao pessoal da Zona Norte. Vocês são muito queridos, amados. E estamos tentando uma data para ir lá, né? Estamos vendo, né? As terças-feiras, para mim é um pouco complicado. São 80% dos grupos de oração são na terça-feira. E aí você imagina como que essa agenda vai. Imagino. Mas glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que nesse tempo, se o Senhor me chamou para isso, eis-me aqui, Senhor. Amém? Povo de Deus, nós vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe, que você possa desfrutar das maravilhas, quer viver com Cristo. Confie no Senhor, confie e Ele fará. Né, Carlão? Exatamente. Malaquias 3,18. Eis que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Busca o reino de Deus, sirva a Deus, tudo será acrescentado na tua vida. Amém, povo de Deus. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. Até quarta que vem. Deus abençoe.